Guarda aquilo que Deus faz com você. Você não abre mão disso. Nunca se torne religioso. Não ser um desses que fala paz do Senhor, meus irmãos. Não, fica longe disso. Curte Deus, curte Jesus. Sabe, nós não podemos arriscar de novo de ser uma igreja de velhos. E eu não estou falando de pessoas idosas, mas a igreja brasileira que está cheia de idosas não mudaram nada. Não mudaram nada. Por favor, me entende? Deus não aguenta mais. Hoje Ele está liberando uma nova onda de radicalismo. Ele quer que você se torne um crente, um cristão extremo. Deus me livre. Eu espero que Ele me mata na hora que eu pareça como os outros. Eu não quero parecer como os outros. Eu não quero ser mais um pastor. Cara, por favor, me chama Gregório. Pastor é Sabá, eu sou Gregório. Eu não quero ser mais um preletor. E eu certamente não estou interessado em um pouquinho de te agradar e deixar você com uma performance. Mas sabe, hoje, eu me lembro, há década atrás, que eu precisava de inspiração. E como eu falei muitas vezes, eu olhei para a igreja e eu fiquei decepcionado. Sabe onde eu olhei? Eu olhei para Hollywood. Hollywood? Olhei para Mel Gibson. Eu comecei a ver um trailer que passava na televisão, falando de um filme que estava sendo filmado na Escócia. Eu sou descendente de Escócia. O melhor filme, na minha opinião, só perde para outro filme do Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo. Esse filme é chamado Coração Valente. E quando eu vi o filme, eu não consegui dormir à noite, de tanto tocar. Eu já fui para muitos cultos, eu saio da igreja não tão tocado que eu posso dormir tranquilamente. Aquela noite, eu não podia dormir mais. Porque algo daquele figura chamada William Wallace, eu lembrei muito bem do filme. Quantos de vocês assistiram Coração Valente? Você faria sua alma uma boa gastando 2 horas assistindo o filme. Você também vai ficar inspirado. Porque é uma história, uma lenda. Mel Gibson gastou 12 meses em Escócia filmando o filme, pesquisando e liberando aquela coisa. Ganhou o Oscar, ganhou um monte de Oscars, foi premiado pelo Hollywood. Por que foi premiado? Por causa do coração que o camarada tinha, William Wallace. E um dia o rei Roberto pegou sua espada e William Wallace, um homem da roça que não tinha educação, não tinha pedigree, só tinha um coração de um valente, ele colocou aquele espada em cima do ombro e ele foi, como fala em inglês, knighted. Ele foi ungido como um cavaleiro e recebeu o nome Lorde. Você lembra do filme? Vocês que assistiram? Você lembra quando um monte de velhos estavam lá sendo desafiados por um exército grande, 5.000 flecheiros? Você lembra?
E os velhos ficavam desanimados porque eles não tinham armas bélicas, eles estavam com poucas pessoas. O cabo da batalha era chamado Bannockburn, perto de Edimburgo, Escócia. O ano era 1314. E os velhos anciãos das tribos de Escócia falaram: vamos a voltar e vamos a continuar a pagar pensões, dinheiro, tributo para o reinado dos ingleses. Naquele momento entrou um cavalo e sobre esse cavalo existia William Wallace. Ele tinha as cores de Grêmio pintadas no seu rosto, azul e branco listrado. Ele carregava uma espada. Naquele momento ele era um animador da torcida, porque ele começou a falar: olha, vocês são escoceses, o que é isso? Virando as costas, batendo em retirada na hora da batalha. Vem comigo, corre comigo. Se você morresse, tudo bem, mas todo mundo vai saber que você era um escocês. E o ano 1314, nós, escoceses, batalhavam como poetas escoceses. E nós ganhamos a nossa liberdade para sempre. Cara, eu gosto disso, sabe? Sabe que uma coisa que está faltando hoje é valentia. Uma coisa que está bem ausente na igreja é valentia. Pessoas valentes. E hoje eu estava pensando em uma história que foi escrita por John Bunyan quando ele estava na prisão, 49 anos de idade. Ele era um latoeiro, ele arrumava panelas de pressão, martelinho de ouro, cuidando das panelas das mulheres, ganhando uns centavos. Mas ele era um pregador, e por causa da sua pregação, o governo botou ele na prisão. Lá na prisão ele escreveu um livro chamado O Peregrino. E O Peregrino é o livro mais vendido, que só perde para a Bíblia, em diversos idiomas do mundo. Um livro, uma alegoria. O peregrino era um sujeito chamado cristão. Cristão estava preocupado porque ele morava numa cidade de destruição, e ele pegou uma Bíblia e começou a ver que existia uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. Ele chorava e chegou um outro homem chamado evangelista. E o que um evangelista faz? Mostra ele a porta do caminho que te leva pelo caminho que te leva para a Nova Jerusalém. E peregrino cristão entrou e começou a sua caminhada, a sua jornada. E nessa jornada ele passou por muitas coisas. Ele entrou no campo da batalha, ele entrou na tesouraria, onde ele recebeu armas. Ele recebeu uma espada. A palavra de Deus é uma espada do Espírito, Efésios 6:14. E ele recebeu essas armas, e ele continuou, e precisava dessas armas. E ele passou por muitas experiências. Ele foi preso num castelo chamado Dúvida, por um gigante que colocou ele. Ele saiu do castelo porque ele tinha uma chave, e sua chave era a promessa de Deus. Um dia ele entrou num mercado, era normal, só que nesse mercado tinha uma forca construída. E quando ele chegou lá, ele viu um homem pregando, falando, e de repente a multidão correu em direção daquele homem, levou ele em cima da forca e matou ele. O cristão ficou impressionado com aquele homem. O que ele fez de errado? Pelo amor de Deus, que ele fez de errado? Ele estava só falando coisas. Qual era o nome daquele sujeito? O nome daquele sujeito era valente pela verdade. E esse que eu quero falar um pouquinho sobre.
valentes pela verdade. Abre comigo em João capítulo 8. Eu estava lendo hoje à tarde. Eu gastei tempo lendo com Jesus hoje. E diz assim, versículo 31 do Evangelho de João: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Esse é lindo demais. Um monte de judeus que ficavam convencidos que Jesus era o Messias que eles esperavam. Se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus falou: meu discípulo é uma pessoa que permanece na minha palavra. Eu faço uma pergunta: você permanece na palavra de Deus? Ou você lê a Bíblia de vez em quando? Você tem uma Bíblia em casa, ela é fechada, então essa Bíblia fechada te condena. A proporção que a Bíblia tem em sua vida, que faz parte da sua vida, é exatamente a proporção que você é um discípulo do Senhor. Um discípulo do Senhor não é um homem que está vangloriando, falando: eu sou dos 12, do apóstolo Simão. Eu sou um seguidor de todo o meu coração. Um discípulo é um seguidor. Se você tem um discipulador, então você é um seguidor do seu discipulador. Você quer imitar a fé daquela camarada, daquela mulher. E Jesus falou: não me diz que você é meu discípulo, você tem que permanecer na minha palavra. Versículo 32, aqui vem a bomba: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você permanece em minha palavra, diz o Senhor, você vai conhecer palavras de verdade, e essa verdade é que libera sua vida, libera sua família, libera uma cidade escravizada, libera uma nação, libera justiça, libera retidão, libera a cultura. Jesus um dia falou, olha, eu fiquei impressionado com ele, porque ninguém pegou ele e levou ele para o manicômio. Você faz a mesma coisa. Vai lá na Praça das Águas, Boa Vista, quando está cheia aí, tem um movimento político aí, talvez um deputado da igreja sendo voltado aí, vai lá, tá? Vai lá com aquele político, e você está aí, e você levanta no banco, e você falou assim, João 14, versículo 6, fala para o seu mundo aqui, e olha para eles, e vê muito bem o que acontece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Somente Jesus poderia falar isso. Sabe por que ele poderia falar isso? Porque ele era o resumo de toda a verdade. Quando eu estou lendo isso, eu me lembro quem era o segredo da igreja. Diz a igreja primitiva, a igreja do livro dos Atos. Qual era o segredo deles? O segredo deles é que eles pregavam verdade, e a verdade libertava culturas, cidades e povos aprisionados em pecado. Atos 4:4. Quando a perseguição veio, sabe o que? Eles saíram fora pregando a palavra. Atos 8:4. Eles começavam a pregar em todo lugar. Se você olha para Atos 6:7, fala assim: quando eles separaram os líderes em Jerusalém, 7 diáconos, e os apóstolos começaram a pregar aí, sabe o que? Muitos, crescia a palavra de Deus, e muitos sacerdotes judeus se converteram, exatamente como Jesus está falando aqui em João 8:31, que eram judeus.
você tem que conhecer minha palavra, permanecer na minha palavra. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Você é livre? Você é livre das opiniões dos homens? Como meu pai, mentor Leonard Ravenhill falou, um homem íntimo com Deus não é nunca intimidado pelos homens. Às vezes nós não fazemos coisas porque nós estamos preocupados com a opinião dos homens. Nós estamos preocupados de ser bem amável, bem agradável para todos. Eu acho que a maior bronca que os pastores têm, na minha opinião, é que eles gostam de agradar as ovelhas o tempo todo. E eu acho que isso não é bom. Você tem que agradar a Deus e não as ovelhas. Mas a Bíblia fala que você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Você conhece pessoas livres? A melhor coisa que eu tenho ouvido na minha vida era uma pastora falou comigo um dia: você é o pastor mais livre que eu conheço. Obrigado, valeu, muito obrigado. Eu quero guardar a sua palavra para mim. Eu quero ser livre. Eu não quero parecer como os outros. Eu não quero ser um molde. Eu não quero sair de uma fábrica com um chocolate garoto que sai na caixa. Eu não quero ser um chocolate que sai fabricado no Nestlé e todo mundo parece a mesma coisa. Quer ser livre. E eu acho que a liberdade veio por causa dessa valentia de Jesus, que falou: olha, você vai tornar valente quando você escuta minhas palavras. Atos 12, 24 fala assim, que a palavra de Deus crescia e multiplicava. Atos 13, 49 fala que a palavra de Deus foi divulgada em toda aquela região. Atos 19, 20 fala que a palavra de Deus crescia e prevalecia. E na cidade que era dedicado a deusa de fertilidade chamado Diana, por causa da palavra da verdade, por causa de um pregador chamado Paulo, que pregava, era um coração valente da verdade. Ele liberou uma onda de verdade que toda a cidade, muita da cidade, uma grande porção começou a converter. Era isso que aconteceu com Filipe quando ele estava evangelizando em Atos capítulo 8, versículo 5. Ele começou a anunciar a palavra e toda a cidade, houve grande alegria naquela cidade com a palavra de verdade que eles ouviam e com os sinais que ele fazia. Atos 8, 8. Em Atos 14, de novo, Paulo está lá. Ele abriu a boca e com grande coragem e com palavras de verdade, um valente pela verdade. Você pode ver na Bíblia que todos os profetas tinham uma coisa em comum: eles anunciavam a verdade. E se o povo prestava atenção na verdade do profeta, então o povo ficava liberto. Permanecer na minha palavra e você será meu discípulo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 fala: se o Filho de Deus te liberta, você será verdadeiramente livre. Livre de religião, livre de algemas, livre de fardos colocados pelos homens, livre de fardos colocados pela sociedade. Um sujeito completamente livre. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de valentes da verdade. Em Jeremias 9, 13 e 5 fala assim, que só tinha falsidade e mentira e não tinha valentes pela verdade em Jerusalém, falando do seu povo. Em Isaías 59, 14 e 15, sabe o que fala? Fala assim, que o reto se retirou, retidão, não tinha justiça
Não tinha justiça. Parece que está falando do Brasil. O Brasil não tem justiça, não vem com isso. O governo PT, governo PFL e qualquer outro governo nunca deu justiça. Eu estou indignado com o Brasil. Eu estou indignado de saber que um povo índio, Pachatu, tinha um beberrão que estava lá, deitado no paradeiro. Você lembra da história, Brasília? Ele estava bêbado. Ele estava adormecido por causa de tanta cachaça. E 2 filhos de papai compraram 2 litros de álcool no posto de gasolina. Caras muito legais, muito amorosos, que tinham muito sentimento pelos índios. Eram 2 brasileiros brancos, políticos, filhos de políticos e homens ricos. Eles pegavam uma isqueira, colocou álcool sobre o índio e depois incendiou ele. Ele morreu lá na hora. Quanto tempo que esses meninos ficavam presos? Alguém pode me dizer? Você fala na hora? Não, porque são filhos dos ricos. Essa é a justiça. Exatamente o que Deus estava falando. Sabe onde esses 2 meninos estão hoje em dia? Estão estudando na universidade para formar. Tá legal, né? E talvez um dia eles vão seguir o mesmo carreira e ser voltado como Cloudeville, como Paulo Maluf, que roubou 350 milhões de dólares do Brasil, que estão lá nos bancos de Suíça, nas Ilhas Caimãs. Como Jader Barbalho de Belém do Pará, que foi elegido. Como Fernando Collor de Mello. E quem mais? Quem era outro cara? Quem era outro cara safado que foi elegido? Hã? Não, eu não conheço ele. Lá está na prisão. Prisão domiciliar. Hã? Não, quem é? O Júnior? Hã? Não, meu filho, já falei. Eu não estou ouvindo, por favor. Eu só tenho 2 ouvidos, um aqui e outro aqui. Sarney essa é outra coisa. Não. Palocci? A Palocci, que foi indiciado em Ribeirão Preto. E você fala, meu Brasil, oh meu amado